Damos graças a Deus pela sua presença nessa conferência e pela sua palavra tem revelado a nós uma palavra que nos leva a avançar. E como falamos ontem à noite na reunião de serviço, que nós não gostaríamos que toda essa palavra preciosa que Deus está revelando para nós, que é a sua palavra profética, que leva a igreja adiante, ela seja recebida com pouco cuidado e pouca atenção. Gostaria que essa palavra fosse mais bem apreciada e ela seja de verdade digerida, ruminada e digerida por nós. Portanto, irmãos, não tome uma mensagem como esta apenas para você julgar se você gostou ou não gostou, se é uma palavra que traz palavra que você já conhecia ou não conhecia. Irmãos, não deve ficar nesse campo. Nós devemos realmente receber uma palavra que é vinda de Deus, como de fato é de Deus. E quando Deus ele fala uma palavra profética ao seu povo, porque ele tem um propósito. Ele não fala por falar. Ele não fala apenas para aumentar nosso conhecimento bíblico. Ele fala para alcançar um objetivo. E ele também fala nos dando um caminho para alcançar o objetivo. Mas a aplicação depende de nós. Portanto, é importante nós recebermos essa palavra com muito cuidado, né? Receber de uma maneira em que essa palavra possa permanecer em nós trabalhando. Do contrário, terminada a reunião hoje de manhã, nós vamos assistir o Jogo do Brasil hoje à tarde e à noite já esquecemos tudo, né? Então, irmãos, vamos pedir para o Senhor que essa palavra esteja operando eficazmente em nós. Por isso, eu vou fazer da oração de Paulo a minha oração esta manhã. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Que o Senhor possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação para termos o pleno conhecimento da sua vontade, pleno conhecimento daquilo que está no coração de Deus, mas pouca gente conheceu. E é um mistério oculto por séculos, gerações, e em Romanos 16 fala que é um mistério, né, que esteve escondido nos tempos eternos. E agora, irmãos, esse mistério está sendo revelado, por isso nós devemos, irmãos, dar muita atenção a isso e buscar praticar para que possamos alcançar o objetivo final de Deus. Ontem eu estou repassando com vocês o livro de Romanos. E o livro de Romanos começa mostrando sobre o Evangelho de Deus. Nós ainda não temos a noção da dimensão do Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho que Paulo viu pela revelação, a grandiosidade da revelação, que ele no seu desespero, ele queria ir para Jerusalém de qualquer jeito. Como pretexto, reunindo oferta pelas igrejas da região da Galácia, na região da Macedônia e da província de Acaia, para poder levar essas ofertas como um pretexto e ir até Jerusalém no final da sua terceira viagem. Mas a intenção principal é de que, de alguma maneira, se lhe desse oportunidade para falar um pouquinho das maravilhas do Evangelho de Deus, que os judeus que tiveram preferência de ter acesso, mas o rejeitaram. E continuaram pela sua justiça própria, tentando, na prática da lei,
buscando a justificação de Deus. Mas, irmãos, o Evangelho é muito mais do que isso. Por isso, esse desespero de Paulo, de um lado, poder conseguir salvar algum dos seus compatriotas, mas, por outro lado, também, depois de ter passado por Jerusalém, que o Senhor puder usá-lo ainda para alcançar alguns judeus com a salvação, e depois disso ele queria ir até Roma, e de Roma ser introduzido num novo campo de trabalho, que é entrar na Espanha. E da Espanha ele entraria na Europa para novo campo de trabalho entre os gentios. Todavia, nós sabemos que Deus não o permitiu. Deus, praticamente o trabalho de abrir campo de trabalho terminou aí, né? Porque a partir no final da terceira viagem, vocês sabem que Paulo foi preso. E ele foi levado para Cesareia, ficou 2 anos em Cesareia, e depois disso ele foi parar, né? Apelou para Roma. Ele foi numa viagem muito difícil com um naufrágio e chegou em Roma. E de Roma ele escreveu os livros que são considerados coração da Bíblia. E o livro de Romanos foi escrito em Corinto, antes dele ir para Jerusalém. Quer dizer, na sua passada pela Galácia, pela província da Macedônia e também descendo até Corinto, na Grécia, chegando até a província de Acaia, Paulo então de Corinto escreveu a carta aos romanos. Por isso, nessa carta, irmão, está a maior parte a preocupação pelos judeus. A preocupação de mostrar que os judeus estão perdendo tempo na sua tolice de querer ser justificados na prática das obras da lei. Porque o Evangelho é uma pessoa viva. O Evangelho é o próprio Filho de Deus que nos foi dado para a nossa salvação. Então, eu não vou repetir, capítulo 1, versículo 1 até 4, mostra que o Evangelho é o próprio Filho de Deus que veio da descendência de Davi, segundo a carne, isto é, o Evangelho, Jesus Cristo veio da descendência dos judeus, da linha de Israel, mas foi designado Filho de Deus com poder na ressurreição pelo Espírito da Santidade. Ele se tornou Filho de Deus, primeiro homem, primogênito de Deus, que recebeu a coroa de honra e de glória. O objetivo de Deus é, através do primeiro homem, primeiro filho, primogênito de Deus, que foi aprovado por Deus, foi gerado por Deus, né, na ressurreição, ele pudesse introduzir hoje os muitos filhos de Deus à glória. Esse é o objetivo final de Deus. E versículo 5, eu falei ontem, o objetivo de Deus então é, através da fé, Deus conseguiu um povo que viva encabeçado em Cristo. É a obediência por fé. A verdadeira obediência não é uma mudança de comportamento, que daqui para frente eu juro que vou obedecer a Deus. Não funciona. Você precisa, da mesma maneira que os judeus tentam justificação pela lei, pelas obras da lei, não funciona. A justificação é pela fé. A justificação é baseada na obra da redenção de Cristo. Portanto, irmãos, a obediência da fé, encabeçamento de Cristo sobre nós, também acontece pela fé. Por isso, todos nós precisamos viver pela fé. E eu pulei lá para o versículo 16 ontem, não é isso? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, graças a Deus que Paulo recebeu essa revelação, ele viu que o Evangelho é algo, irmãos, você realmente não tem a dimensão, não sabe a dimensão da coisa. O Evangelho é uma coisa tão grandiosa, que ele é o poder de Deus para a salvação. Para Deus salvar o homem,
ele precisa enfrentar, primeiramente, a base da justiça. Deus não pode simplesmente passar a mão na cabeça do homem pecador e dizer: eu vou esquecer os seus pecados e vamos começar de novo. Vamos supor que você não fez nada de errado. Começar tudo de novo. Ele não pode ir contra a sua própria justiça. Por isso, irmãos, o Evangelho precisa começar pelo lançamento dos alicerces da justiça de Deus. Não é? Por isso o versículo 17 fala: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A primeira coisa, irmãos, que aparece da boa nova para nós, Deus precisa estabelecer uma base de justiça, uma base legal. Do contrário, irmão, tudo que falar daí para frente sem a base da justiça é tudo blá, 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 tudo balela. Não funciona. Deus precisa de uma base da justiça. Por isso, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus. O poder não é só poder para cura, poder para fazer milagres. Esse poder, irmãos, é o poder da firme base da justiça. Porque você nunca ligou o versículo 16 com 17. 17 fala: visto que. Por que o Evangelho é o poder de Deus? Visto que. Vocês estão percebendo? O Evangelho é o poder de Deus porque tem uma base forte, firme. Vocês não estão convencidos. Vou até tirar paletó para falar. Ó Senhor Jesus. Espero que vocês consigam se convencer do que eu estou falando. Agora eu vou falar. Vou falar como engenheiro. Para fazer uma construção. Por exemplo, a construção desse prédio. Não adianta você projetar uma construção muito bem planejada, um projeto de arquitetura maravilhoso e o acabamento finíssimo, se você não fizer uma base firme. Antes de tudo, irmãos, para uma obra, é necessário ter um fundamento, uma fundação sólida, firme. Do contrário, tudo que você gastar em cima dessa fundação não firme, pode começar a trincar, começar a afundar, e a obra estará condenada. Pode demolir, que não presta para nada. Você que quer construir a sua casa, não se preocupe apenas em projetar uma casa bonita, funcional, mas se você não estiver disposto a gastar dinheiro na fundação, tudo que você puser em cima, pode jogar fora depois. Precisa ter uma base firme. Na engenharia civil, a gente chama de recalque. Quando houver recalque de um dos pilares, uma das partes da estrutura, irmãos, se não tiver jeito de reparar esse recalque, toda a construção está condenada, pode jogar fora. Mas graças a Deus, quando eu vejo Deus preparando a boa nova para nós, o Evangelho de Deus para nós, irmãos, parece que Ele tem uma equipe de assessores jurídicos. Parece que Ele contratou uma empresa, a melhor empresa de advogados, para preparar toda a base jurídica para que Ele pudesse nos salvar. Mas Deus não precisa de conselheiros jurídicos, porque Ele mesmo é o seu conselheiro. Ninguém está à altura dele. Irmãos, essa base da justiça é tão forte, tão necessária, creia e pasmem,
ela está sendo falada desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Por que gastar 4 capítulos para mostrar a necessidade de uma base de justiça forte? Porque a fundação de um prédio é muito importante para que essa obra seja inabalável. Vocês entenderam? Por isso, irmãos, o Evangelho começa pela justiça de Deus. Nós sabemos que Deus, por amor, Ele resolveu nos salvar. João 3,16, já falamos ontem. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tudo motivou, tudo começou pelo amor que o motivou a nos salvar. Mas Deus pode ter melhor das intenções, maior dos amores para nos salvar, mas se Ele não preparar uma base de justiça, esse amor também não tem o que fazer. Está certo ou não? Por isso que Efésios nos mostra que Deus, sendo rico em misericórdia, com um grande amor com que nos amou, Ele precisou nos salvar pela sua graça. Porque seu amor ainda não tem a base da justiça. A graça está implícita que alguma coisa foi feita para Deus nos justificar. Ou não é? A graça implica que alguém cumpriu a exigência da justiça de Deus para Deus nos dar de presente essa graça. Deus não pode simplesmente dizer, você é um pecador, tá bom, eu vou te dar um presente daqui para frente, eu vou considerar como você, homem que não pecara. Deus pode fazer isso? Não. Um dia essa casa vai ruir. Mas, graças a Deus, pela graça, a graça veio pela obra da redenção de Cristo. Cristo morreu por nós, em nosso lugar. Baseado na obra de redenção de Cristo, Deus então pôde nos dar Cristo como a nossa graça. E a graça tem por base a justiça de Deus. Por isso a justiça de Deus, irmãos, se revela no Evangelho. Por isso, irmãos, cada dia que você se apresentar na presença de Deus, você ainda precisa apresentar-se diante de Deus com a base correta. Você agora está ouvindo a palavra de Deus. Mas se você não tiver uma base de justiça forte para você receber a palavra de Deus não chega a você de uma maneira correta. Por isso, irmãos, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Acontece somente na esfera da fé. Enquanto você estiver vivendo na fé, a justiça de Deus, irmãos, é realidade para você. E o justo viverá por fé. Então não é só uma questão de um dia eu fui salvo. Você precisa todos os dias aplicar fé. Porque a justiça de Deus só funciona na fé. Se você viver no velho homem, viver na sua carne, viver em você mesmo, a justiça de Deus não funciona. Deus não tem como te justificar. Graças ao Senhor, hoje nós somos esse justo que vive por fé. Aí começa, ontem eu falei para vocês, começa, versículo 18 em diante, mostrar a que ponto o homem caiu. O homem transgrediu a palavra de Deus, comendo da árvore que Deus disse para não comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e pela desobediência de um só homem, todos pecaram. Uma ofensa só levou toda a humanidade a estar encerrado debaixo do pecado. E pela ofensa, pelo pecado, irmãos, vem a condenação. Todos nós estamos condenados à morte. Não temos saída.
Só tem uma maneira de pagar pelos nossos pecados, irmãos, é morrendo. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas se nós morremos, também acabado estaremos nós. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele preparou o seu Filho, enviou o seu Filho, realizou a redenção. Você sabe o que significa redenção? Você sabe o que significa redimir alguma coisa? A redenção significa resgatar alguma coisa que era sua e você perdeu. Você a perdeu e você teve que resgatar essa alguma coisa com preço. Nós estamos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, conta-se que alguém, um dia, perdeu seu carro por roubo. Alguém roubou o carro dele. E um belo dia ele soube, por acaso encontrou seu carro nos morros do Rio de Janeiro. Ele subiu lá para pegar o carro dele de volta. E disse, bateu as portas e disse para a pessoa, olha, esse carro é meu. E a pessoa vai dizer, é seu, é? Tá, tudo bem, mas eu quero de volta. Você quer de volta? Então você tem que comprar de mim. Essa história da violência do Rio de Janeiro. E Satanás fez essa violência com Deus. Satanás enganou o homem que foi criado por Deus, para Deus. Ele veio e danificou o homem, arruinou o homem com pecado. E Deus então disse, eu quero esse homem de volta para mim. Ele disse, quer de volta? É? Tá bom, então precisa pagar um preço. E o preço, irmão, não foi nem com ouro nem com prata. O ouro foi com o precioso sangue de Cristo. E Deus nos redimiu de volta para Deus. Irmãos, isso é o significado da redenção. E a redenção é a base para Deus nos justificar. Então a justiça de Deus, irmãos, passa pela redenção. Não é? E ontem eu mostrei a definição da expiação. Falei não? Falei ontem não? Não falei. Então falei falei só com um grupo pequeno de pessoas. Tá bom, então não falei. Dá uma olhada no versículo 18 para frente. Deus é como um Deus criador. Eu vou falar o seguinte, vou ilustrar da seguinte forma, porque talvez você entenda melhor. Suponha que você seja um bom pai. E você tem um filho que você botou todas as esperanças nele. Você investiu nele. Você o criou dentro dos padrões morais seu. E você investiu com educação, você investiu com instrução, né? Porque você tem uma expectativa sobre ele, que ele seja alguém que você espera ser. Só que esse filho seu foi enganado. Vive na rua, más companhias, e começa a dizer para o pai, pai, eu não quero nada disso. Eu prefiro viver essa outra vida. E todo sonho, seu sonho como pai, vai embora. Através dessa decisão que ele tomou. E ele prefere receber a parte que é dele, estou falando do filho pródigo. Receber a parte dele e gastar em dissolução. Viver como um grande pecador perambulando pelas ruas. O pai, o coração do pai, como fica o seu coração. E toda aquela expectativa, toda aquela esperança que você tinha no filho, investiu nele. Irmãos, Deus se sentia da mesma maneira. Tá? Eu vou explicando, você vai entender melhor isso.
Então, versículo 18: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o homem é indesculpável quando rejeita Deus, ou quando nega Deus. Porque é indesculpável o homem dizer da não existência de Deus, como hoje muitos afirmam. Porque ele que diz que não há Deus, ele respira o ar que Deus deu. Ele que diz não há Deus, ele bebe da água que Deus deu gratuitamente para o homem. A água tem um preço porque alguém engarrafou, mas a água em si foi dada gratuitamente por Deus. Deus faz os campos crescerem alimento para o homem. Deus deu tudo para o homem. Deus faz o homem, o corpo humano, irmãos, funciona como uma máquina perfeita. Irmão, tudo isso quem fez e quem deu para o homem? Deus. E o homem tem a ousadia de dizer que não há Deus? De afirmar com orgulho que eu sou um ateu, não creio em Deus? Sendo que ele utiliza tudo que Deus fez, tudo que Deus criou? Por isso é indesculpável. Por isso que no versículo 21 diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, é onde eu extraí 4 verbos que vocês vão guardar para reger, governar toda a vida de vocês como princípios, 4 princípios. Portanto, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Deus que nos criou com tanta expectativa, para um futuro tão glorioso, e o homem hoje caiu a um ponto de não o reconhecer, de negar sua existência, e tudo que o homem faz não glorifica a Deus e não dá graças a Deus. Irmãos, nós temos que restaurar isso. Tudo que o homem foi para desagradar a Deus, atraiu a ira de Deus, irmão, nós temos que ir para o lado contrário. Nós somos um povo que glorifica a Deus. Nós somos um povo que dá graças a Deus. Tira a murmuração da sua boca. Tira a reclamação da sua boca. Põe na sua boca sempre graças a Deus. Tudo o que ocorrer na sua vida, Deus permitiu que ocorresse para o seu próprio bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados segundo a sua vontade. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a tirar da nossa boca toda reclamação. Irmãos, às vezes me vejo que eu tenho um costume, quando acontece alguma coisa que eu não gosto, de falar: oh, meu Deus do céu. É injusto falar assim, não é isso? Deus, na verdade, cuida de mim com tanto carinho. E quando acontece uma coisa de ruim, eu falo: oh, meu Deus do céu. Que negócio é esse? Eu tenho que aprender a glorificar a Deus. Em tudo que eu faço, irmãos, Deus está em primeiro lugar. Nunca chamo a glória para mim. Tanto no serviço da igreja, no ministério, na vida da igreja, nas reuniões da igreja, o fruto que eu dou, tudo é para a glória de Deus Pai. E tudo que eu faço deve glorificar a Deus. As pessoas, ao olharem para mim, para minhas obras, devem dar glórias a Deus. E tudo que eu faço, irmãos, não deve ser como a primeira geração de Israel no deserto, só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe ir contra Moisés, contra Arão e contra Deus. Eu preciso aprender, irmãos, a dar graças. Dai graças a Deus por tudo, em tudo dai graças. Hoje fazem-se palestras para motivação dos empresários, falar que o coração de gratidão pode melhorar o homem. Então estão dando palestras
caras que as pessoas, empresários pagam a peso de ouro para ouvir o palestrante dizer: você precisa viver com gratidão no coração. Só que não fala em Deus. Você tem que ser grato por Deus, tudo que você tem. Grato por Deus não. Graça por tudo que você tem. Grato pela esposa que tem, pelos filhos que tem, pelo emprego que tem, a profissão que tem, as coisas que tem na sua vida. Aprender a dar graça. Irmãos, pagam-se caro para ouvir essa palestra. E aqui você ouve uma palavra genuína sem pagar nada. Aprender, irmãos, da graça a Deus, porque Ele está por trás de tudo. Para o seu bem, para o meu bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo que acontecer comigo, graças a Deus. Um pneu que furou na hora inconveniente, graças a Deus. Um avião que não conseguiu aterrissar em São Paulo, foi parar em Campinas, graças a Deus. Porque Deus tem a sua boa vontade. Deus quer me amadurecer, quer me fazer crescer em vida. Deus sabe dizer não aos seus filhos na hora certa. Que nós não conseguimos falar não aos nossos filhos e acabamos mimando nossos filhos. Não é? Graças a Deus. E mais duas coisas. Senão não avanço, né, Alexandre? Mais duas coisas. Onde está? Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a Deus, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, o primeiro verbo que vai reger como princípio na sua vida é glorificar a Deus. O segundo verbo que vai reger a sua vida com esse princípio é dar graças a Deus. E terceiro verbo que representa outro princípio, que o homem caído andou na direção errada, você tem que andar na direção certa. Eles adoraram a criatura em lugar do Criador. E nós hoje, irmãos, adoramos ao Deus Criador. Adorar e servir ao Deus bendito eternamente. O que é adorar? Já falei ontem. Reverência, respeito por um ser supremo. Se eu realmente tenho reverência, eu terei temor de falar mal de um irmão. Se eu tenho temor a Deus, eu não chego atrasado para o encontro com Deus. Às vezes a gente chega a hora que quer na reunião, sai a hora que quer na reunião, e parece que sentou na cadeira aqui, tem alguma coisa espinhosa no assento, que daqui a pouco você tem que sair para alguma coisa. Arruma uma desculpa para beber água, para ir para o banheiro, para fazer alguma coisa. Bom, daqui a pouco eu disse, então, nas reuniões vão ser um show apenas. Somente aqueles shows que atraem a atenção de todos, que o Hollywood que produz, ou o Walt Disney produz, é que prende a atenção do começo ao fim. Então a reunião, irmão, nós vamos ter que montar sempre shows, porque a geração Y não tem mais paciência para nada. Hoje não se tem paciência para nada, porque pela internet todas as coisas vêm assim rapidamente. Você não sabe de uma coisa, vai no Google e o Google diz o que é. Tudo é rápido. E você não tem você não tem paciência nem na reunião mais. A palavra não está te atraindo. Não tem nenhum show, nenhuma a bateria forte, um louvor que mexe aquele subwoofer, né, que balança teu coração, que muda os batimentos do teu coração. Não tem aquilo, você fica entediado e quer sair da reunião. A geração Y não para no emprego nenhum porque não tem paciência. É ou não é? Dali a pouco, irmão, na reunião nós vamos ter que produzir alguma coisa artificial para prender a atenção dos irmãos, para não saírem da reunião. Irmão, esse não é o nosso caminho. Nosso caminho é de reverência a Deus.
É ou não é? Nós estamos aqui porque estamos no encontro com Deus. Ninguém que entra na presença do rei, do imperador, de um imperador no passado, tem coragem de entrar e sair a hora que quer. Nós estamos, irmãos, na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Criador. A reverência, irmãos, é a coisa básica que se exige do homem. Respeito por Ele. Eu estou aqui, estou ouvindo o falar dEle. Isso é reverência. Rumino a palavra dEle é reverência. Me atualizo com o que Ele está falando, é reverência. Eu vou de manhã para ir na presença dEle, invocar o nome dEle, é reverência. É ou não é? Servir a Deus é a consequência de adorar a Deus. Toda vez que eu adorar a Deus, como consequência, irmãos, eu sirvo a Ele. E servir a Deus nunca é assim, como que estivesse fazendo favor a Deus. Esse final de semana sou eu que sirvo em tal serviço, não é isso? Esse final de semana não posso, estou cansado, não posso ir. Alguns nem avisam, né? Nem avisam. Uma boa parte dos irmãos está escalado para o serviço, nem avisa, não aparece. Deixa os irmãos desesperados. Tem coordenador desesperado. Irmão, tudo isso é falta de reverência. Precisamos voltar a ter reverência a Deus. Respeito pelos mais velhos. Respeito pelo governo. Você pode não concordar com o governo, mas você tem que ter atitude correta de respeito. É ou não é? Muito mais na casa do Senhor. Respeito pelos que o Senhor instituiu como autoridade. Respeito pela palavra que o Senhor está falando por meio do canal que Ele autorizou. Então tudo isso é reverência. E o serviço, irmãos, na verdade, é uma grande honra. O rei me convidar para servi-lo. Não é para todo mundo, não. Para mim, o Senhor me convidou. E eu humildemente o sirvo. Graças a Deus, eu posso reverenciar esse Deus e posso servir a Deus. E eu vou dar todo o meu coração para servir a Deus. Não faça do serviço de Deus na igreja apenas uma coisa rotineira, empurrando com a barriga. Irmãos, isso não vai funcionar e não vai produzir vida. Vamos servir como um sacrifício da fé, fazendo o melhor para Deus, porque eu não mereço estar servindo a Deus, mas Deus me convocou para servi-lo. Amém? Bom. Aí, versículos 28 em diante, por causa de ter desprezado o conhecimento de Deus, Deus entregou ao homem uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí, irmãos, você começa a ver que no velho homem, por causa disso, Deus permitiu que no velho homem estivesse cheios de... Vou ler essa lista, a relação. Por isso, irmãos, nós temos que desistir do velho homem. Temos revestido o novo homem. É nossa salvação. E no velho homem está cheio de toda injustiça, malícia, avareza, ganhar dinheiro a todo custo, maldade. Eu não meço métodos para alcançar o meu objetivo. Para ganhar dinheiro, sou capaz de pisar em cima do meu próprio irmão. Irmãos, maldade. Eu quero ter aquele tênis, vou lá e roubo. Irmãos, isso tudo faz parte. Possuídos de inveja. Você tem inveja de alguém na igreja? Tem inveja de alguém lá fora? Irmãos, esse velho homem é possuído de inveja. Homicídio. Estou no estado que homicídio é comum, não é isso? Homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Irmão, está aqui só para difamar os outros. Parece que tem o prazer de falar mal dos outros, espalhar a má fama dos outros, destruir
um bom nome dos outros, parece que eu tenho um prazer disso. Caluniadores, aborrecido de Deus daqui, irmãos, odiadores de Deus, odeia Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, acha que é alguma coisa. Inventores de males, desobedientes aos pais. A irreverência aplicada em casa. Insensatos, pérfidos. E termina essa lista com 2 itens que eu quero chamar a atenção. Sem afeição natural. Cada vez mais o homem não está mais parecendo com o homem mais. O homem parece um animal selvagem bruto. Sem afeição natural. E sem misericórdia. Ninguém tem compaixão de ninguém. Todo mundo fala mal dos outros, o que for possível, montar em cima, pisar em cima, ele pisa para o seu próprio benefício. Ninguém quer compreender o outro. Eu já tenho um problema demais para cuidar de mim. Por que vou me preocupar com as dores do outro? Não é? Esse é o homem, para onde esse homem caiu. Ó Senhor Jesus. Versículo capítulo 2. Portanto, é indesculpável. Esse homem que carrega em si toda essa carga negativa, mas ele ainda tem coragem de julgar os outros. No velho homem, a característica do velho homem, irmãos, é julgar os outros. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. No velho homem, irmãos, eu tenho uma característica. Por quê? Porque, irmãos, eu tenho o meu padrão de justiça. Quando eu julgo as outras pessoas, eu julgo as coisas, tudo é segundo o meu padrão de justiça. Você tem o seu padrão de justiça. Então, aquilo que passar pela aferição do seu padrão, você aprova. Aquele que não passar pelo seu padrão de justiça, você não aprova. Irmãos, o homem vive julgando os outros. Na verdade, irmão, nós somos pecadores julgando pecadores. O que em chinês fala assim, nós somos, um é meio quilo, outro é 500 gramas, é a mesma coisa. É ou não é verdade? Vamos parar de julgar os outros? Porque o nosso padrão de justiça, irmãos, é um trapo de imundícia. É ou não é? Onde está isso? Acho que Isaías, né? Isaías fala que a nossa justiça, a justiça humana, irmãos, é um trapo de imundícia. É um usando o seu trapo de imundícia julgando o outro. Irmãos, não se arrisque a isso. Versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes das mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Irmãos, que adianta ficar julgando um ao outro? O que o homem precisa nessa condição de corrupção do pecado, o homem precisa de arrependimento. Alguma vez você julgando o outro produziu algum arrependimento? Então para que julgar? Não vai produzir nada de positivo. Irmãos, é a bondade de Deus que nos faz produzir arrependimento. Irmão, tudo vem de Deus. E Deus vai julgar um dia a todos. Não é isso que ele fala? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Irmão, tudo isso que eu estou falando, eu não sei se você está me entendendo, está dentro do contexto da justiça, da base da justiça. Mostra o quanto nós devemos à justiça de Deus, o quanto nós estamos vulneráveis à justiça de Deus. Nós que nos julgamos bons, nós se julgamos, podemos condenar os outros. Na verdade, irmão, nós não temos nenhuma base de justiça para ficar de pé diante do Senhor.
E principalmente naquele dia, irmãos, todo mundo vai passar pelo juízo de Deus. Você tem base firme para passar naquele dia? Por isso, irmãos, o Evangelho traz a justiça de Deus. Vida eterna para os que perseverarem em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Eu não vou nem comentar, porque tem muita coisa para comentar. É glória, né, Alexandre? Você está vendo aqui, né? Glória, honra e incorruptibilidade, é o que nós comentamos agora na salinha. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro. Paulo estava preocupado com os judeus. Ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra, paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Seja judeu, seja grego, sejam gentios, irmãos, não tem acepção de pessoas. Nenhum de nós, irmãos, temos uma base de justiça firme para estar um dia diante do juízo de Deus e ser aprovado. Nenhum de nós. Todos nós precisamos da justiça de Deus. Assim, pois, todos pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os simples ouvidores de mensagens não são justificados. Mas os que praticarem a palavra de Deus. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testificando-lhes e também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Deus nos deu uma coisa, irmãos, chamada consciência dentro do homem. E essa consciência briga com a nossa mente. Toda vez que a nossa mente julga isso é correto, a consciência pode acusar. Vocês sabem? É ou não é? Então a consciência, de certa forma, vigia a nossa mente. Então a mente, os pensamentos e a consciência, parece que estão todo dia brigando entre eles, não é isso? Quando você tem paz é porque os pensamentos concordam com a consciência. E é assim que Deus criou para pelo menos guardar o homem, né? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Bom, aí daí para frente, Paulo vai mostrar, então, qual é a vantagem do judeu? Ele vai falar, não, tem muitas vantagens do judeu, mas por outro lado, né, isso no capítulo 17, versículo 17, capítulo 2 e capítulo 3, qual é a vantagem, né, tal. Bom, aí, Paulo então mostra no capítulo 3 que se conclui que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Ninguém tem a base, alicerce forte de justiça. Ninguém tem. Por isso, irmão, nós não temos direito de julgar ninguém. Na igreja, vamos parar de criticar? Vamos parar de julgar o outro? Porque nenhum de nós tem uma justiça própria capaz de julgar o outro. Porque não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Agora, irmãos, vamos entrar na parte boa? Versículo 21. Vamos para o versículo 21? Ó Senhor Jesus, senão não termina essa mensagem. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Você acredita, irmãos, que todo o Velho Testamento revela a justiça de Deus? A lei dada por Moisés revela a justiça de Deus. Os profetas que profetizaram no Antigo Testamento, eles profetizaram com respeito
a justiça de Deus. E que é a justiça de Deus? Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que é a justiça de Deus que Deus preparou para o homem? Não é um homem procurar praticar a lei. Não é um homem praticar toda a obra da lei, porque pelas obras da lei ninguém é justificado. Pela prática da lei, ninguém consegue praticar toda a lei, porque a lei representa o próprio Deus. Se você conseguisse realmente praticar toda a lei, você seria Deus. Mas Deus preparou uma justiça para nós, para nos servir de base para essa construção. Senão essa construção cai. Então Deus nos deu a justiça. Qual é a justiça de Deus, irmãos? A justiça de Deus é mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Aleluia! Essa é a justiça de Deus. Agora, todos nós podemos ter. Se dependesse de nós, irmãos, de praticar, fazer alguma coisa boa para alcançar a justiça de Deus, estaríamos todos perdidos. Mas, irmãos, a justiça de Deus está acessível para todos nós. Ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Você creu em Jesus Cristo? Você creu que Cristo morreu por você? Você creu que a redenção que Deus fez com que Cristo morresse na cruz, derramando o seu sangue precioso, Deus resgatou você de volta para Deus, mediante a justiça, e nessa justiça, irmão, não tem furo algum. Ninguém pode achar nenhum buraco na lei. E essa justiça de Deus, irmãos, é o poder de Deus. Tem força de lei. Tem força de contrato. Que contrato é esse, irmãos? Que contrato? É a nova aliança. Estabelecida pelo sangue de Cristo. Se um dia Deus não quiser mais se justificar, você vai dizer: Senhor, eu tenho um contrato aqui na mão. Esse contrato é a nova aliança que você firmou no sangue do teu filho. Se eu estou na esfera da fé, Senhor, tem que me justificar. Porque eu não tenho base firme em mim mesmo. Eu preciso da justiça de Deus. Irmão, por isso o Evangelho de Deus, a justiça de Deus, irmãos, é o poder de Deus. O Evangelho de Deus é o poder de Deus por causa da justiça de Deus. É poderoso para sustentar tudo que Deus quer fazer sobre nós. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo é maravilhoso, não é? Todos nós pecamos. Todos nós não conseguimos ir diante de Deus, ter uma boa base de justiça sem a justiça de Deus. Pelo pecado, irmão, todo homem já está condenado e todo homem, irmãos, seria o quê? Condenado à morte, para derramamento de sangue. Mas graças a Deus, Deus providenciou a redenção de Cristo. Todos pecaram. Aleluia, temos a justiça de Deus. Cristo morreu por nós. Mas, e quanto a carecem da glória de Deus, que isso significa? Eu vivi vida toda incomodado com esse versículo. A vida toda não compreendia o que exatamente é carecer da glória de Deus. Embora tenham falado muito para os irmãos. Não sei o que é, não sabia o que era. O homem pecou e carece da glória de Deus. Graças a Deus, irmãos, Deus quer revelar para você. Porque Deus quer alcançar um objetivo. Você sabia
que o homem foi criado para ser a glória de Deus? Eu não ouvi de nenhum estudioso da Bíblia falar sobre isso de uma maneira direta. Ninguém falou sobre isso de uma maneira forte, clara. Irmãos, o homem que Deus criou, Deus desejava que esse homem pudesse manifestar a glória dele e esse homem fosse a própria glória de Deus no final do trabalho. E que é a glória? Glória para o homem é uma luz. Glória para o homem é apenas um resplendor, um esplendor, né? É apenas um brilho. Não é isso, não. A glória de Deus, irmãos, é o próprio Deus. Quanto mais você tem a presença de Deus, mais você tem a glória de Deus. Isso eu falei no ano passado, quando Moisés, em Êxodo 33, ele negociava com Deus. Porque Deus disse, depois de ter sido aborrecido pelos filhos de Israel, que fizeram um bezerro de ouro, não é isso? E teve que cumprir a promessa de levar esses filhos rebeldes para a terra de Canaã. Deus disse, tá bom, eu vou introduzir esse povo para a terra de Canaã, mas eu não vou, eu vou mandar um anjo. Moisés ficou preocupado. Se o Senhor não for, também não me manda eu não, eu vou ficar aqui. Eu não vou. Irmãos, eu tomo emprestado isso. Se o Senhor, a presença do Senhor não vai comigo, eu também não vou. Eu falei isso para o Senhor. Já desde os anos 2014, 2015, 2016, eu venho negociando com o Senhor. Eu falo para o Senhor, Senhor, se a tua presença não vai, me tire fora, me inclua fora dessa, me exclua dessa, porque eu não quero ir. Aí finalmente ele conseguiu pressionar Deus, Deus disse, eu vou então. A minha presença vai com você. Aí Moisés ainda apertou mais o Senhor. Se a tua presença vai comigo, então me mostre a tua glória. Bom, Moisés é um bom negociador, né? Então me mostre a tua glória. O Senhor falou assim, eu não posso mostrar minha glória, porque nenhum homem viverá ao ver a glória de Deus. Mas eu vou fazer o seguinte, vou colocar você na fenda da rocha. Vocês se lembram desse versículo? Eu comentei isso no ano passado. Eu vou colocar você na fenda da rocha. O que é fenda da rocha? Fica tampado, não é isso? Você fica no meio da fenda. Eu vou passar por você, mas você não vai olhar para o meu rosto. Quando eu passar, você pode olhar minhas costas. Você não sabe que esses versículos estão na sua Bíblia, viu? Você nunca ouviu sobre isso, falar sobre isso. Mas Deus falou isso. Irmãos, aí eu deduzi que a glória de Deus, irmãos, é a própria presença de Deus. A glória de Deus é o próprio Deus. Deus quer encher tanto Ele mesmo na sua igreja, em você. Vai chegar um dia, irmão, quando terminar essa obra, quando as pessoas olharem para o homem, vai ver a glória de Deus. Porque vai ver Deus no homem. A presença de Deus no homem. Por isso que Paulo fala, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Que desilusão para Deus, que criou o homem para ser a sua glória. Né, Messias? Está pegando isso, Messias? Porque no caminho para a vinda, justamente aqui já perto de entrada para Xerém, Jonathan dirigindo, né? João dirigindo, Messias ia atrás. Eu comecei a falar um pouco para eles da justiça, santidade e da glória de Deus. Eles ficaram tão interessados, que o Jonathan perdeu a entrada para Xerém. Aí nós pagamos um pedágio, fomos rodar a serra toda, perdemos meia hora, né, e demos uma volta, pagamos um pedágio de volta, entramos em Xerém.
Eu falei, tá bom, não vou distrair mais ele, eu parei de falar. Aí o Messias falou, como é que é? Você não contou o resto? E aí o resto? Eu falei, o resto você vai ter que ouvir na conferência. Porque o Jonathan ficou tão entusiasmado que nem viu o GPS. Irmãos, o Senhor quer revelar para você. Vou dizer para você o seguinte. Você sabia como é feita a arca do testemunho? Você tem aí uma figura para mostrar, não? Dá para projetar aqui? Já está aqui? Você conhece a arca do testemunho? O que está dentro da arca? Quem sabe? Mas antes de introduzir a vara de Arão, antes de introduzir o maná escondido, a arca era para pôr o quê? Era para pôr as tábuas da lei. E a arca foi chamada por Deus de arca do testemunho. A arca do testemunho. As duas tábuas da lei são o testemunho de Deus, o que Deus é. É ou não é? Então, dentro da arca está o testemunho de Deus. Nosso Deus, o que Ele é. Irmãos, eu vou dizer o seguinte. Deus, Ele é um Deus que tem por base justiça. E Ele, por natureza, toda a essência, santidade. E Ele tem por cobertura a glória. São os querubins. Vocês estão vendo 2 querubins? Sem a base da justiça, pode esquecer o resto. Pode esquecer a santidade, pode esquecer a glória. Por isso, irmãos, Paulo usou 4 capítulos para falar da justificação, para falar da justiça de Deus. Porque se não estabelecer essa base, pôr em cima a santidade e a glória, que nada vai dar certo. Graças a Deus pela justiça de Deus, a base da justiça de Deus. Irmão, nós temos que entrar aqui com intrepidez na presença de Deus, baseado na justiça de Deus, que é uma base que ninguém pode achar defeito, ninguém vai achar um furo na lei. Porque Deus, Ele é o seu próprio conselheiro. Ele produziu uma base da justiça muito boa, muito perfeita e forte. Ninguém vai achar nada. Os principados potestades de Satanás, ninguém vai conseguir achar defeito nenhum. E hoje nós estamos na posição que nós estamos. Não deixe Satanás acusar na sua consciência. Você não devia estar aqui, você não presta. Você é um pecador. Você deve responder, se eu sou um pecador, sim, eu reconheço que sou um pecador. Mas agora eu estou na base da justiça de Deus. Cristo morreu por mim, por esse pecador. E Deus me justificou pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, essa base deve nos levar, cada um, irmãos, a viver uma vida cristã de fé inabalável. Não deixa nada te abalar. Nenhuma acusação te abalar, nenhum pecado te abalar, nenhuma tentação, o mundo, nada pode te abalar. Não é pela sua própria justiça, é pela justiça de Deus. E em cima da base, Deus quer construir o quê? A natureza santa em você. Deus quer santificar você. Depois de justificar, Ele quer reconciliar você com Deus e começar introduzir em você a sua natureza santa, através da vida santa de Deus. Deus está santificando você. Por isso que na sequência, Romanos fala da santificação. E qual é o final, irmãos, do trabalho? Ele já dá uma pincelada em Romanos 5.
Ele fala da esperança da glória de Deus. É ou não é? Parece que vocês não acreditam no que eu falo. Tá bom. Capítulo 5 de Romanos. Versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, já fomos pacificados com Deus, pela justiça de Deus. Por isso, essa manhã tenha paz. Se você não tem paz, use essa justiça de Deus, pela fé, e tenha paz com Deus. Deus, Cristo já nos reconciliou com Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Essa graça significa eu e você não temos que fazer nada. Não é pela nossa justiça que é trapo de imundícia. Por isso não julgue ninguém, porque nós somos todos ou meio quilo ou 500 gramas. Somos iguais. E gloriamo-nos em quê? Não nos meus feitos, nas minhas obras. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Deus nos criou para ser a sua glória. A base de Deus é de justiça, porque Ele é a justiça. A essência, a natureza dele é santidade, porque Deus é santo. Deus é distinto de tudo. Por isso, irmão, não compare Deus com criatura. Não compare Deus com quadrúpedes. Não compare Deus com os ídolos. Deus é Deus, Deus é santo, só Ele é santo. E Ele quer colocar sua natureza santa em você também. Uma vez justificado, Deus está te santificando todo dia. E o que é santificação? É a vida santa de Deus saturando você todos os dias. E Deus é glória. O que é glória? Não é só uma luz, não. Irmãos, a glória é a própria presença de Deus. A glória é o próprio Deus na sua majestade. A palavra glória você pode entender como dignidade, como peso, tem um peso, né? E como majestade, realeza e como a própria presença de Deus. A glória é o próprio Deus na sua presença, no seu status. Ó Senhor Jesus, me falta expressão, não sei como expressar. Eu vou, por exemplo, chega uma pessoa numa sala que você está. E essa pessoa, quando entra, você sente alguma coisa diferente. Alguma coisa com peso, entrou alguém de peso. E você não diz assim, puxa, essa pessoa tem presença. Você não fala assim? Essa pessoa tem presença. Sabe o que é isso? Deus, a presença de Deus tem presença. A presença de Deus tem glória. A presença de Deus tem peso. A presença de Deus tem dignidade. A presença de Deus tem majestade real. E Deus criou você para ter essa majestade real. Deus nos criou como reino de sacerdotes. Deus nos criou, não é, como uma nação cheia de reis e sacerdotes. Os que vencerem, deixarem Deus trabalhar com a base de justiça, natureza santa de Deus, nos encher de sua glória, vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Porque o objetivo final de Deus, irmãos, é nos encher tanto dele mesmo, tanto dele, irmãos, nós seremos iguais a ele mesmo. Quem vê a sua igreja na era dos vencedores do milênio, vai estar vendo a Deus. Nós e Deus seremos inseparáveis. Nós e Deus somos uma entidade única. Quem olhar para o homem verá Deus na sua glória.
Você acredita nisso? Para isso, Deus vai ter que até transformar o seu corpo de humilhação para um corpo da glória. Filipenses 3. Irmão, eu não estou falando nada de palavra vazia, não estou inventando nada. Está tudo na palavra. Esse é o evangelho da glória, que ninguém pregou até hoje. Eu estou querendo começar a pregar. O evangelho da glória. Estamos sendo saturados com o próprio Deus. Esse Deus da glória. Então vamos lá ver Efésios 1. Deus da glória. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Eu vou falar um pouco e vou embora, tá? Mas... Meia hora, tá bom? Vamos lá. Capítulo 1 de Efésios, versículo 17. Paulo já não sabe mais o que fazer, ele ora a Deus, porque uma revelação é tão grande, tão grandiosa, não sabe mais como falar, que nem eu aqui, eu não estou conseguindo falar, né? Não estou conseguindo expressar, mas o Espírito tem que falar com vocês. Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, quem é o Pai da glória? Deus é a fonte da glória. Deus é a própria glória, dele emana a glória. E Ele quer nos encher com a sua glória. Através da base da justiça, Ele consegue construir, fazer uma construção em nós. Com a natureza santa dEle e com a glória da presença dEle. Irmãos, nós estamos sendo transformados. Já estou antecipando, né? Vou deixar para depois. Versículo 17. O Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Precisamos conhecê-lo, irmãos. Isso que eu apresentei um pouquinho para vocês nessa conferência, você vai ver, puxa, eu não sabia de nada disso antes. Eu não sabia que o Evangelho de Deus é tão rico, é tão grandioso. Paulo então fica louco com isso. Por isso ele queria muito ir para os judeus, mostrar esse Evangelho de Deus, para salvar alguns deles. Irmão, nós temos que ter esse desespero hoje. Você está recebendo tanta coisa, não é aquele evangelho ordinário que você sempre ouviu. Irmãos, Deus está querendo mostrar para você algo muito maior. A base firme da justiça, a natureza santa de Deus sendo trabalhada em nós, e mais ainda, irmãos, ao final das contas, Deus quer nos glorificar. Por isso essa oração, Paulo pede para serem iluminados os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento. Acho que você nunca entendeu esse versículo. A esperança de Deus, primeiro, ter nos chamado, Ele primeiro realizou a justiça de Deus por meio de Cristo, pela redenção de Cristo. Ele preparou toda a base jurídica antes de chamar você. Já, quando chamou você, irmãos, já tem toda a parte jurídica pronta. Aí Ele chamou você. Ele chamou você para quê? Ele chamou você para a sua glória. Essa é a esperança do seu chamamento. Deus quer te glorificar. Deus quer encher o homem de glória. Essa é a esperança do seu chamamento. A conclusão da obra de Deus em nós, irmãos, é a glória. Essa esperança Deus sempre esperou, mas quando o homem pecou, carece da glória de Deus. Deus ficou decepcionado,
Deus ficou desiludido. Mas quando Cristo realizou a obra da redenção, acendeu de novo a esperança. Então, depois que Cristo realizou a redenção, já tem uma justiça base da justiça pronta, forte. Deus então um dia chamou você. Sabe qual é o objetivo dele com você? Não é apenas viver uma vida morna de cristão, uma vida da igreja. Não, Deus quer encher você de glória. Em cima dessa justiça, Deus está enchendo você da vida santa de Deus e Deus está enchendo você dele mesmo. Da presença dele. É ou não é? E qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? A riqueza da glória está na nossa herança. Deus hoje, baseado na justiça de Cristo, Ele agora pode nos devolver o que Ele propôs para o homem no início. Agora Ele quer dar para você essa herança. E nessa herança está a riqueza da glória. Deus quer encher você de glória. Se você ainda não acredita, 1 Coríntios 11. Ó Senhor Jesus. Versículo 7. Porque no versículo 4, Paulo fala para o homem não orar nem profetizar com a cabeça coberta. Tá? Aí o versículo 7 ele explica o porquê. Porque na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. O homem é a imagem e glória de Deus. E a mulher é a glória do homem. Deus quer unir homem e mulher em uma só carne, um só corpo, para um dia os dois serem tão edificados que serão uma só pessoa na união pelo casamento. Hoje, por causa do velho homem, quanto mais vivemos juntos, mais problema temos. Mas o certo é a gente viver pelo novo homem. Quanto maior tempo convivemos juntos, mais um nós seremos. E no fim, a mulher é a glória do homem. Quer dizer, quem vê a esposa está vendo o marido. Esse é o objetivo. Melhor encontro de casal é para falar sobre isso. Não é ficar falando de mudança de comportamento que não vai mudar ninguém. Nós precisamos viver, irmãos, por essa fé. Essa fé vai fazer de cada esposa aqui ser a glória do homem. E cada homem, claro, agora o homem, eu digo todos nós juntos, a humanidade. O homem, irmãos, foi feito para a imagem e glória de Deus. Gênesis 1, 26 a 28 mostra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a imagem, irmãos, é reunir todas as premissas e requisitos para que Deus possa concluir essa obra em nós. Imagem é o começo da obra e glória é o final da obra. O homem é imagem e glória de Deus. Vocês estão vendo o processo aqui no meio, não? Vocês estão vendo o trabalhar do Senhor nesse meio? Irmão, Deus está querendo fazer de você a glória de Deus. Até um dia, até você individualmente entra no consultório médico, na sala de espera, as pessoas vão sentir, opa, essa pessoa tem presença. Quanto mais deixamos Deus nos encher, irmão, nós vamos ter a majestade de Deus, a realeza de Deus. Irmão, isso não é artificial, não se finge. Tem, não tem. Por isso, irmãos, nós precisamos permitir que Deus trabalhe a sua glória, a sua pessoa, a sua vida santa em cada um de nós. Aí eu vou para 2 Coríntios 3. Ó Senhor Jesus.
Se sobrar um tempo, fala um pouquinho do propiciatório que eu queria falar, mas se não sobrar tempo, não falo. Versículo 17, 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, vão tirar o véu, irmãos? Sabe o que pode ser o véu? Véu é o que você já sabe, já ouviu antes. O seu conhecimento pode estar atrapalhando o Senhor mostrar o seu rosto para você, sabe? A sua glória para você. Eu já sabia. Nada há de novo nessa mensagem. Eu não tenho, irmão, eu não estou preocupado em falar o que é de novo, não. Eu estou preocupado em Deus falar o que Ele quer falar com você. Por isso, irmãos, é muito difícil às vezes a gente senta aqui numa reunião com a mensagem, a gente fica julgando, isso aqui já falou, isso aí não foi. Está procurando só novidade para ouvir, irmãos. Isso é besteira. Nós queremos ouvir ou falar de Deus. E o falar de Deus sempre quer produzir alguma coisa. Nós temos que saber o que Deus quer produzir. Então, todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Todos os dias, irmãos, esse é o processo que está se passando conosco. Temos que tirar o véu. Os que viviam no Antigo Testamento, é a lei de Moisés, são as regras, as ordenanças, não é isso? A tradição, né, dos judeus, etc, etc, etc. Mas nós, irmãos, podemos ter adquirido nossa tradição ao longo dos anos, e nossa própria religião ao longo dos anos, irmão. Nós temos que tirar esse véu, para ver o Senhor claramente, ver a glória do Senhor. E estamos sendo transformados de glória em glória, como na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós estamos ficando cada vez mais parecidos com o Senhor. As pessoas, ao olharem para nós, estarão vendo a glória do Senhor em nós. É ou não é? Mas, irmãos, aqui fala, nós estamos contemplando como por espelho. A minha interpretação é a seguinte: Moisés não podia contemplar o rosto de Deus, nem ver a glória de Deus, que Deus disse que nenhum homem viveria. Mas, irmãos, Deus deu Cristo. Nós podemos contemplar o rosto de Cristo. Esse espelho, por espelho, nós estamos vendo no rosto de Cristo a própria glória de Deus. Tá bom, você não acredita? Eu sei que você não acredita. Tá bom, então capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Irmãos, eu estou nessa manhã pregando o evangelho da glória de Cristo. Esse evangelho que acho que pouca gente pregou. Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque a glória de Deus foi totalmente trabalhada em Cristo, né? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vossos servos por amor de Deus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós recebemos a glória de Deus, irmãos, na face de Cristo. Contemplamos, hoje podemos contemplar a glória de Deus e não morrer.
porque podemos contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Por isso todos nós com o rosto desvendado, não tenha medo não. Com a base da justiça, né, nós podemos todos os dias contemplar a glória de Deus, como por espelho, que por meio de Cristo, a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Acho que eu não vou falar mais sobre o propiciatório, acho que está bom para terminar assim, né? O propiciatório eu vou deixar para Palmas falar sobre o propiciatório. Então vocês vão se atualizando, não é isso? Nas conferências regionais. Irmãos, eu quero reforçar essa ideia para vocês, que a arca do testemunho tem uma tampa. Tá bom, eu vou falar um pouquinho para vocês. A arca do testemunho tem uma tampa chamada propiciatório, que é chamada de tampa da expiação. E você sabe que por causa da justiça de Deus, da base da justiça de Deus e da santidade de Deus, Deus não pode tolerar nada que não seja justo, que não seja santo, entrasse na sua casa e no serviço a Deus. Você sabia que todos os itens do utensílio foram revelados por Deus para Moisés lá no monte? Nada Moisés inventou não. Tudo foi feito de acordo com a revelação. Então o povo de Israel foi confeccionar, fazer a mesa, os utensílios, tal. Mas ainda foram feitos com as mãos imundas, não santas do homem. Então, para que esses utensílios pudessem serem utilizados dentro do tabernáculo, Deus precisava fazer expiação para que esses utensílios pudessem ser santos. Você sabia disso ou não? Leia Êxodo de novo. Que é expiação? Eu falei ontem. Não falei? Não, né? Eu falei na salinha, né? Que é expiação? A expiação é apaziguar a Deus de alguma ofensa, alguma coisa que ofendeu, em que é para aplacar a ira de Deus, ou aplacar essa ofensa. Então isso chama-se expiação. O homem pecador não pode fazer as coisas para Deus. Então Deus, para aceitar o que o homem fez, precisa passar pela expiação. Você sabia disso? Então os animais foram mortos e o sangue tinha que ser aspergido sobre cada item do utensílio do tabernáculo. Você sabia disso? Para que aqueles utensílios fossem um a um expiados para Deus, para apaziguar Deus, para Deus poder aceitá-los dentro do tabernáculo. Até a veste sacerdotal de Arão e dos seus filhos precisaram passar pela expiação. Sabia disso? Mas e o homem? Utensílios, veste, tudo bem. E o homem? Como é que Deus vai nos aceitar? Por isso, irmão, no Antigo Testamento, tudo é uma sombra quando Cristo veio agora. Deus, então, preparou uma tampa. Essa tampa é chamada tampa da expiação ou o propiciatório. Propiciatório em grego se refere hilasterion. Esse propiciatório é feito uma tampa de ouro puro. A arca em si é feita de madeira de acácia revestida com ouro. Mas a tampa é ouro puro, maciço. Mas nessa tampa há necessidade de 2 querubins que representam a glória de Deus. E esses 2 querubins têm que ser
de uma só peça com a tampa. Então tem que vir, da mesma forma como é feito o candelabro, precisa vir com ouro batido e até se fazer da forma de 2 querubins. E os 2 querubins, irmãos, ficam vigiando, olhando sobre a tampa do propiciatório. Se não houver feito a expiação, alguém que entrar ali no Santo Santo é exterminado, é fulminado. Porque não passa primeiro pela prova da glória de Deus. Você não pode ofender a glória de Deus. E logo lá dentro, irmãos, é ofender a justiça de Deus e ofender a santidade de Deus. São 3 exigências, irmãos, de Deus que o homem ofendeu. Por isso, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que fazer agora? Uma vez por ano, Arão, ele tinha de matar um novilho. E levar esse novilho, sangue no novilho, para fazer a expiação pelos pecados dele. Porque ele, como sumo sacerdote, teria que fazer expiação pelo povo. Mas se ele não fizesse pelos pecados dele, se ele entrasse, ele seria morto. Então ele não podia fazer pelo povo. Então primeiramente tem que fazer expiação por ele. O que ele faz? Mata um novilho. Sabe aquele versículo, Hebreus 9, que fala assim, pelo sangue de bodes e de bezerros? Vocês se lembram disso, não? Bodes, bezerro. Aqui tem 2 itens. Bezerros aqui, no Antigo Testamento, está escrito novilho. Tá? Novilho, que são os bezerros, mesma coisa. E bodes é para expiação do povo, os pecados do povo. Então, ele tinha que fazer 2 coisas. Primeiro, matava novilho, pegava o sangue, ele tinha que aspergir sobre a tampa da expiação, que é o propiciatório, para passar pela exigência da glória de Deus, pelos 2 querubins que vigiam, e passar pela exigência da justiça e santidade de Deus que estaria dentro da arca de Deus. Só que se ele entrasse antes dele aspergir o sangue, já seria refulminado, porque ele abriu o véu e entrar, ele estaria entrando com pecado. Será fulminado na hora. Então Deus pediu para ele entrar com incensário, pegar as brasas do altar, do holocausto, as brasas, e 2 punhados de incenso, e quando entrasse ele tinha que jogar incenso no incensário e produzir uma fumaça do incenso. E quando ele entrasse, esse incenso tinha que cobrir o propiciatório, para não ser fulminado. Ele teria sido fulminado se ele não fizesse isso. Aí imediatamente ele jogaria sangue, aspergindo o sangue sobre o propiciatório. Ele foi expiado dessa maneira, apaziguado, foi apaziguado com Deus. Aí ele sai de novo e mata um bode. Terão trazido 2 bodes, e um bode é morto, para com seu sangue fazer a expiação pelos pecados do povo. E outro bode é chamado de bode emissário. Esse bode é solto, mandado embora pelo deserto. E dessa forma, é o dia da expiação, uma vez ao ano, expiaria os pecados do sumo sacerdote e expiaria os pecados do povo. Para isso serve a propiciação. Mas, irmãos, dá uma olhada em Romanos. Eu não queria falar sobre isso, vocês me obrigaram a falar isso, né? Então, Romanos 3, versículos 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para mostrar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui tem outra parte que eu não entendi, eu creio que você também não tenha entendido. Aqui fala,
Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quem entendeu aqui? A gente entendia no passado, de que, puxa, Deus, quando eu aceitei a Jesus, e os meus sangue, os meus pecados do passado, Deus então apagou. Você não entendia assim? Não é isso não. Ó Senhor Jesus. Agora você vai confrontar com Hebreus. Vocês me fizeram entrar numa armadilha, né? Vou ter que falar isso. Hebreus 9. Dá uma olhada em Hebreus 9. Ah, Senhor Jesus. Por tudo isso que expliquei, você vai entender o seguinte. Eu vou ler para vocês, senão vocês não vão entender muita coisa. Versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a disposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Ele já colocou o altar de incenso dentro do Santo dos Santos, no Novo Testamento. E a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Eu também não vou falar. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente eram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, acabei de explicar isso, uma vez por ano, não sem sangue, para oferecer por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Não sei se você entendeu. No Antigo Testamento, Deus permitiu todo aquele ritual que Deus falou, mandou fazer. Na verdade, irmãos, aquilo é uma sombra. Aquilo é uma nota promissória que Deus fez. Por que o povo de Israel acreditava que a morte daquele animal podia expiá-lo por ele? Por que o povo de Israel acreditava que aquele animal podia, o seu sangue, morrer em substituição a ele? Irmãos, é porque Cristo seria o Cordeiro Pascal, que viria, irmão, agora 2000 anos atrás. Então é como se fosse uma nota promissória, baseado na realidade que quando Cristo viesse, pagaria essa nota promissória. Vocês entenderam? Tá? Então, e é isto uma parábola, agora você vai entender esse versículo. É isto uma parábola para época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Quer dizer, irmãos, enquanto estava ainda na nota promissória, na morte dos animais, não se consegue aperfeiçoar totalmente a questão da consciência para aquele que presta culto. Mas agora pode nos aperfeiçoar na consciência, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Agora, aleluia. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros. Bodes para expiação do povo, bezerros é para expiação do sumo sacerdote. Tá? Mas é pelo seu próprio sangue,
entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós todos, irmãos, estamos em cima de uma base firme da justiça. Cristo, com sua morte, sangue derramado, irmãos, fez essa obra maravilhosa por nós. E o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Era um cordeiro perfeito. E purificar a nossa consciência de obras mortas. Se você ainda tem alguma acusação na consciência, ore ao Senhor. Porque o Senhor já efetuou a eterna redenção. Pela fé, tenha a consciência aperfeiçoada, que é uma consciência limpa, purificada de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Eu espero, irmão, depois dessa conferência, mude a atitude de vocês para servirem ao Senhor. Mude a atitude de vocês na vida normal cristã. Porque aquele de deixar impunes, que eu li agora há pouco em Romanos, deixar impune é enquanto durar a nota promissória. Entendeu? E quando vier Cristo, Ele pagaria a nota promissória. Porque quando você fala deixar impune, parece que Deus deixa impune alguma coisa. Não, Deus não pode deixar nada impune. É que Deus, não levou em conta. Deixar impune é melhor falar, não levou em conta naquele tempo, por causa da nota promissória que é baseada na morte de Cristo, na redenção de Cristo. Não é seus pecados anteriores, não. É do tempo do Velho Testamento. Entendeu aquele versículo agora? Senhor Jesus. Por isso mesmo, Ele é o mediador de um novo contrato, da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Irmãos, a morte do testador fez com que essa nova aliança se tornasse no Novo Testamento. Hoje, irmão, nós temos um Novo Testamento. É o contrato. Guarde bem esse contrato. Quando Deus, na presença de Deus aqui, está tudo aqui, a nova aliança, o contrato, o Novo Testamento firmado entre Deus e o homem, pelo sangue de Cristo, e Deus quer nos levar até a glória. Deus não quer apenas nos salvar dos pecados, Deus quer nos encher com a sua natureza santa, Deus quer nos encher com a sua vida gloriosa, a sua própria glória. Irmãos, um dia, quando alguém olhar para você, vai ver Deus. Quando alguém olhar para a igreja gloriosa, vai ver Deus. A igreja e Deus serão inseparáveis. Nós estaremos totalmente mesclados com Deus. O candelabro de ouro era o Deus triuno. Mas quando chega em Apocalipse, o candelabro de ouro também é a igreja. Então a igreja vai se identificando cada vez mais com Deus. Hoje Cristo está nos lugares celestiais, já acima de todas as coisas foram sujeitas a Ele, mas a igreja está aqui na terra, em realidade. Em fato, nós estamos com Ele, mas em realidade, irmãos, Deus precisa trabalhar, nos aproximar cada vez mais a Ele. Irmão, através da justiça, santidade e glória. Irmão, quando nós somos totalmente conectados, irmãos, a glória de Deus encherá o tabernáculo. A glória de Deus encherá essa terra. Irmãos, você acredita? Essa é o momento da revelação dos filhos de Deus. E a revelação dos filhos de Deus vai libertar toda a criação. Que hoje a um só tempo geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus, porque toda a criação está sujeita ao cativeiro da corrupção.
só vai ser libertado, esse encanto, essa maldição só vai ser, como é que fala? Quebrada. Essa maldição só vai ser quebrada, irmãos, quando nós somos totalmente glorificados. Quando a gente for levado totalmente, se unido com Cristo, irmãos, nós teremos a própria glória de Deus. E nós libertamos toda a criação. E nosso corpo de humilhação será transformado em corpo da glória. Deus seja glorificado, bendito eternamente. Eu vou terminar com Romanos 11. Aquela parte lá. Vamos ler juntos? Romanos 11, versículo de 33 a 36. Não tem, irmãos, como dizer, não glorificar Deus. Deus é tão sábio, tão maravilhoso. Ele não tem uma equipe de advogados, não tem conselheiros famosos, mas Ele mesmo é o seu conselheiro. Ele mesmo é justiça, Ele mesmo é a santidade, Ele mesmo é a glória. Então, vamos ler junto para glorificar Deus, versículo 33 a 36. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, vamos finalizar da seguinte forma, todos de pé. Eu vou fazer uma oração por vocês e em nome de vocês também, irmãos, para glorificar esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, não temos como expressar nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Tudo é tão perfeito, tão feito, cheio de sabedoria e do conhecimento. Senhor, obrigado pela base da justiça. Não é baseado na nossa justiça, que é um trapo de imundícia. É baseado na justiça de Deus, pela redenção de Cristo. Senhor, hoje estamos numa base firme. Hoje, Senhor, o sangue, Senhor, fez a propiciação, fez a expiação e nos apaziguou com Deus. E hoje ainda fomos reconciliados com Deus, para Deus poder, através da sua vida justa, santa e gloriosa, Deus poder trabalhar em nós. Senhor, muito obrigado. Nós queremos restaurar em direção à sua esperança, a tua esperança de ser a glória de Deus. Senhor, encontre essa expectativa em nós, uma expectativa viva. Senhor, não perca a esperança em nós. Nós temos a esperança da glória. Por isso entregamos a Ti, Senhor, nossa vida doravante. Abençoa a Tua igreja. Abençoa as igrejas do Rio de Janeiro. Abençoa todas as Tuas igrejas. Que nós possamos atender a Tua necessidade. Senhor, baseado na Tua justiça e na Tua vida santa, que está nos infundindo com a natureza santa. E nós queremos ter cada vez mais a Tua própria presença, saturando o nosso ser. Próprio Deus da glória, o Pai da glória, venha nos transformar de glória em glória. Senhor, deixando essas coisas superficiais da terra, mesmo superficiais, Senhor, do cristianismo. Senhor, nós queremos avançar, ser homens maduros para fazer a vontade do Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão. Abençoa cada casamento, cada família, cada jovem, cada criança e cada adulto, cada idoso, Senhor. Abençoa a saúde de todos. Abençoa, Senhor, o bem-estar de todos, psicológico de todos e principalmente o lado espiritual. Possamos crescer e fazer a Tua vontade. Senhor, oramos pela viagem de volta de todos os irmãos. Guarda todos em paz, todos na bênção do Senhor e na glória do Senhor. Que as pessoas possam ver em nós essa presença de Deus, essa glória de Deus, para que o Teu Evangelho possa sair
com poder. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.